Estamos de volta aqui para falar então da terceira onda, que em teoria acaba a minha aula, mas de forma nenhuma acaba as formas como o feminismo continua. A terceira onda do feminismo, a gente vai localizar, a gente já falou, né, quando a gente falou no comecinho da aula, na primeira e na segunda onda, que não gostamos muito aí dessa noção de onda, porque é uma perspectiva externa ao feminismo e os feminismos nunca param de produzir. O intervalo entre uma onda e outra não significa que as mulheres ficaram em casa lixando a unha e olhando a sessão da tarde, né? A gente continuou trabalhando, produzindo, fazendo ativismo, só que realmente outros fenômenos sociais se atravessaram e acabaram aí roubando a cena, digamos assim. A terceira onda, na verdade, o intervalo entre ela e a segunda é muito menor do que entre ela e a primeira. A gente tende a marcar a primeira onda aí no final do século XIX, começo do século XX, e a segunda onda, décadas de 60, 70 e 80. A terceira onda começa na década de 90, ou seja, a gente começa a ver que não tem mais muito intervalo entre uma onda e outra, e aí começa a parar de fazer sentido a ideia de chamar de onda e sim entender como uma produção incessante das mulheres, né? Mas o que marca a terceira onda? Bom, na primeira onda o que marcou foi o sufrágio, na segunda onda o que marcou foi essa ideia aí do pessoal é político e uma ampliação no tipo de demanda que estava sendo feita. Na terceira onda, por causa muito do que a gente falou no final da segunda, né, que é essa maneira proposta aí, essa forma de pensar sobre a escrita e sobre a produção textual, sobre a produção de retórica, sobre a produção de discurso, conforme ela foi aí sinalizada pelas francesas, ela começa a marcar bastante a forma como o conteúdo teórico a respeito desses assuntos pertinentes às mulheres começa a aparecer nos centros universitários. O que eu quero dizer com tudo isso? Até esse momento da história, os núcleos de universidade, e aqui a gente está falando bastante de academia, tá? A gente não está falando de ativismo, estamos falando mesmo de onde a produção do conhecimento é feita formalmente, porque a gente sabe muito bem que esse conhecimento também pode ser feito fora da formalidade do método científico, né? Mas dentro desses núcleos de estudos, que até então, até esse momento da história, até mais ou menos a década de 90, se chamava de Women Studies, que quer dizer os estudos de mulheres. Essa virada pós-segunda onda, pré-terceira onda, é marcada bastante por esses departamentos começarem a se intitular departamentos de gênero. É aí que a gente começa a pensar em gênero não como algo absolutamente novo, mas como uma nova nomenclatura para problemas antigos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pensa, quando a gente pensa em o meu mestrado, né, eu que estou dando essa aula para vocês, o meu mestrado é em gênero, mídia e cultura, e eu sou uma pessoa feminista. Existe uma diferença conceitual aí entre feminismo e gênero, né? O feminismo, como eu falei lá no comecinho da aula, é esse ângulo de análise, essa perspectiva política, essa forma de ver o mundo que entende que o mundo é organizado a partir disso que a gente chama de ordem de gênero e que ela é hierárquica, né? E ela é hierárquica, privilegiando homens em detrimento das mulheres. Porém, a gente sabe muito bem que não existem somente as categorias homem e mulher na sociedade. Não existem somente as categorias masculino e feminino na sociedade. Então, gênero, ele amplifica um pouco essa noção dessa ordem para sair um pouco disso que a gente chama de binário, né? Porque não existem somente homens na sociedade, não existem somente mulheres na sociedade, nem mesmo na biologia. Né? A gente tende a pensar no masculino e no feminino como polos opostos, e na verdade não são, né? É uma construção da linguagem que o masculino e o feminino entrem aí como polos opostos, como uma dicotomia. Obviamente que biologicamente, fisiologicamente, sendo que nós somos mamíferos da espécie, a gente precisa de gametas complementares para a reprodução. Não tem nenhuma dúvida, ninguém aqui está refutando biologia, ninguém aqui está dizendo que não existem homens, ninguém está aqui dizendo que não existem mulheres, que não existe macho, que não existe fêmea, não é isso. A perspectiva de gênero simplesmente vai sofisticar esse entendimento para dizer, olha, existem machos da espécie, existem fêmeas da espécie, mas existe um contingente populacional que não necessariamente se enquadra em nenhuma dessas duas categorias. E eu não estou falando nem de pessoas trans ainda, eu estou falando de pessoas intersex. Intersex é o nome que a gente dá hoje em dia para o que antigamente se chamava de hermafrodita, mas a conceituação é diferente, então a palavra dentro do léxico dos estudos de gênero é intersex. As pessoas intersex são pessoas que nascem com características sexuais de ambos os gêneros, de ambos os sexos. Esse contingente populacional não é um contingente populacional pequeno, é a mesma quantidade de ruivos, por exemplo, que tem no mundo.
né? Então, a gente não pode pensar que se na natureza não existem apenas os machos e as fêmeas, não é possível que na filosofia, no pensamento, na cultura, exista apenas o masculino e o feminino. E que esses dois binários estejam sempre em conflito e dicotomia. É daí que o Women's Studies, né, começa a receber intervenções de uma série de outras perspectivas que também são atravessadas por opressão de gênero e acaba virando os estudos de gênero, certo? Então, não existe uma disputa, ou pelo menos não devia existir, uma disputa entre essas duas formas de organizar a epistemologia. Eu vejo elas muito mais como complementares, porque uma realmente surge a partir do entendimento da limitação da outra. Pensar em Women's Studies é pensar somente em mulheres. E o que a gente faz com outras categorias de humanidade, ou mesmo quem são essas mulheres? Porque a nossa amiga Sojourner Truth já desde o começo dizia que mesmo as mulheres tendem a não considerar outras mulheres igualmente mulheres como elas. Então a gente tem que pensar na sofisticação de todas essas categorias, e é aí que a terceira onda começa a ter os seus efeitos. É na terceira onda que a gente vai ouvir, por exemplo, o conceito de gênero. Não que ele não existisse antes. Um dos textos seminais dos estudos de gênero, eu devia dizer essa altura, ovulais, né? Porque seminais tem uma questão aí que é bastante patriarcal ainda. Mas um dos textos mais importantes dos estudos teóricos de gênero foi escrito em 1970 e pouco, 78, eu quero dizer, talvez eu tenha isso errado, mas me perdoem, é uma data. Isso pode ser facilmente conferido, mas é de uma autora chamada Gayle Rubin, e ela vai falar justamente sobre o sistema sexo-gênero. O que ela quer dizer com isso? A Rubin quer dizer que a ideia, né, de que as mulheres são o que pode ser trocado entre clãs num casamento, certo? Explica bastante que sujeitos do sexo fêmea vão ser transformados no sujeito mulher para então criar aí uma série de hierarquias entre nós na sociedade. Então a palavra gênero ela já aparecia na literatura, mas é realmente em 1990, com o lançamento de um livro chamado Problemas de Gênero, de uma das autoras mais reconhecidas nessa área, que é a Judith Butler. Esse livro realmente marca a transição aí de um feminismo binário, né, que continua existindo e tem razão de existir, para um alargamento do entendimento dessas questões para incluir mais perspectivas de gênero. É nesse momento da história também, a gente está falando especificamente aí de 1993, que uma autora chamada Kimberly Crenshaw vai introduzir esse conceito que eu venho repetindo ao longo dessa aula, chamado interseccionalidade. A interseccionalidade ela é uma ferramenta conceitual que ela é atribuída mais constantemente a Kimberly Crenshaw, mas outras feministas negras norte-americanas tratam desse tema, né? A Patricia Hill Collins, que eu já mencionei, é uma delas, a Bell Hooks, que eu mencionei também antes, é outra delas. O conceito de interseccionalidade, ele ainda está sendo desenvolvido e há uma série de tensões entre autoras, mas de toda forma eu vou empregar aqui a definição dele conforme sugerida pela Kimberly Crenshaw. A Kimberly Crenshaw é uma teórica crítica do direito, então ela está falando de uma forma de se pensar no sistema judiciário norte-americano, ou seja, é bem específico para um contexto tal, mas a ferramenta conceitual que ela desenvolve, ela permite a própria utilização para fora desse contexto específico do direito. O que ela quer dizer com interseccionalidade? Literalmente, ela está usando a metáfora de uma intersecção de trânsito, de uma rotatória, como se fala em alguns lugares aqui do Brasil. O que é isso? É onde aquela rótula, né, onde várias ruas se atravessam. O que ela quer dizer com isso? Que a opressão as opressões que atravessam os corpos dos sujeitos na sociedade, elas não vêm em uma linha reta, elas vêm de várias direções. Por exemplo, como mulher negra, ela entende, olha lá Angela Davis, a opressão de gênero, a opressão de raça e a opressão de classe. E ela entende que o sistema judiciário norte-americano, né, com aquela falácia da justiça ser cega, falha em perceber as formas como, por causa dessas intersecções, algumas pessoas não têm acesso pleno ao sistema judiciário. Por que isso? Bom, ela vai abrir aí uma série de interpretações, mas que casam, por exemplo, com o pensamento da Patricia Hill Collins, que vai dizer que as mulheres negras são lidas na sociedade a partir do que ela chama de imagens de controle, que é uma série de narrativas estereotipadas que se repetem e que fazem com que todo mundo leia os corpos um dos outros cheio de preconceito de antemão.
Então você vai ver, por exemplo, você vai pensar num corpo negro, você vai pensar num homem negro de terno, isso tem alguns estudos que são bem interessantes. Você vê uma foto de um homem negro de terno e uma foto de um homem branco de terno. Socialmente as pessoas tendem a dizer que o homem de negro terno é um segurança e que o homem branco de terno é o diretor de uma multinacional, percebe? Então essas imagens de controle que se repetem, de acordo com a Kimberly Crenshaw, elas vão impedir que a justiça norte-americana leia as demandas por direitos. E a gente não está falando de demandas coletivas articuladas estrategicamente num grupo, a gente está falando de quem acessa o sistema judiciário mesmo. As demandas dessas mulheres vão ser desconsideradas porque existe uma leitura sociológica prévia sendo feita sobre elas. E o que a Kimberly propõe é que enquanto a justiça não entende a interseccionalidade como sendo uma categoria fundamental de leitura das demandas dos sujeitos que vão recorrer à justiça, ela sempre vai ser falha. Então, quando a gente pensa em feminismo interseccional, a gente não está falando de um time de futebol, de uma bandeira, a gente não está falando de um grupo de pessoas que se organiza a partir desse preceito. A gente está falando de uma ferramenta conceitual que nos permite fazer análises a respeito da opressão das mulheres que não sejam simplificadas apenas pela lógica de gênero, que sim contemplem outras formas como as mulheres são lidas. De novo, a gente volta lá para a Sojourner para a Sojourner Truth do começo dessa aula. O tipo de reivindicação que a Sojourner Truth fez não foi perante homens, foi perante mulheres, né? A ferramenta interseccional nos permite entender que algumas relações de opressão vão se dar também entre mulheres e que é preciso, para uma luta por justiça e equidade para todas, a gente perceber que alguns corpos são interseccionados por outras categorias de opressão e que não dá para a gente pensar num feminismo que não contemple todas essas categorias. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, para citar apenas 3 dos muitos eixos de opressão que atravessam as mulheres. Então, esse momento da terceira onda, a gente começa a ver que a discussão ela já está bastante madura, ela já está bastante complexa. A gente não está mais fazendo reivindicação somente para dizer que as mulheres são gente, que a gente tem direito ao voto, que a gente tem direito à nossa própria autonomia. A gente está fazendo modificações na forma como se produz discurso na sociedade. A gente está fazendo questionamentos profundos a respeito do que significa ser um sujeito social atravessado por questões como raça, como classe, né, como gênero, e está sofisticando, está complexificando a conversa e o debate público para contemplar uma série de opressões, né, que não sejam somente essa que cabem nesse binário, mulheres contra homens. Então essa falácia boba de que feminismo é a guerra do sexo sempre foi uma mentira, porque as mulheres, na verdade, se estão numa posição de guerra, vem sendo uma posição de defesa, né, e falar isso do Brasil não é uma alucinação feminista, não é mimimi. Esse país é o quinto e já está migrando rapidamente para ser o 4º país no ranking de feminicídios, ou seja, nós somos o 5º ou 4º país que mais mata mulheres por serem mulheres no mundo. Nós somos campeões mundiais de assassinato de mulheres trans aqui no Brasil. É um ranking terrível, né, não tem absolutamente nenhum orgulho nesse ranking. Então, quando a gente está falando em sofisticar o entendimento da produção aí de o que significa ser mulher na sociedade e do que significa lutar pelos direitos de todas as mulheres, é muito importante que essas reivindicações da terceira onda tenham vindo justamente para tornar um processo que não é e nunca foi somente binário, mas para que a gente tenha linguagem, para que a gente tenha recursos, para que a gente tenha um entendimento um pouco mais amplo do que significa ser mulher numa sociedade tão complexa na qual a vida das mulheres é tratada como vida de segunda categoria, né? E ainda mais, isso se agrava ainda mais para mulheres que não são, por exemplo, mulheres como eu, que são brancas, que são cis, que são heterossexuais, né? Então a ferramenta interseccional que marca bastante esse desenvolvimento epistemológico aí do feminismo desse período, ela serve para várias frentes. Ela serve não somente para a gente perceber o aprofundamento das opressões que acometem certas mulheres, mas também para que mulheres como eu, né, tenham uma dimensão dos nossos privilégios e que a gente possa organizar essa nossa luta, que é o ativismo cupim, que a Florence Kennedy tanto recomendou que a gente fizesse, sem que a gente oprima umas às outras, ou pelo menos tentando entender como que as lutas entre nós, como que posições de privilégios que a gente ocupa vão fazer com que a gente participe de forma mais verbal, mais vocal, ou mais auditiva, mais perceptiva dos movimentos de mulheres, né? Então, eu acho que a terceira onda, ela
ela complexifica o discurso feminista, ela sedimenta, né, que a gente não vai mais retroceder em termos de, é óbvio que nós vamos fazer essa luta, porque, mas ela vai atingir espaços áreas mais cinzas dessa discussão, né, e vai começar a fazer intervenções bem grandes na própria cultura. Bom, as características, então, da terceira onda são um pouco essas, né? Essa sofisticação aí do trabalho, da produção epistemológica feminista e também essa nova maneira de pensar, que é uma maneira interseccional, essa nova maneira de pensar, que é uma maneira de gênero, né, que acaba criando aí uma série de discussões a respeito de identidade, né? Então, é nesse momento da história que a gente vai começar a ler frases como política de identidade, identitarismo, que são discussões que até hoje estão muito fervorosas, né? A gente está vendo, no momento político que a gente está vivendo, que a questão da identidade é uma questão bastante crucial para o entendimento da política da era. Mas essa ampliação essa ampliação e sofisticação do discurso acaba criando também uma série de outras problemáticas, como, por exemplo, a noção do pós-feminismo. O que significa o pós-feminismo? O pós-feminismo, na verdade, é uma maneira que acadêmicos de mídia, como eu, acadêmicos de comunicação social, como eu, vêm de tentar ver algumas iniciativas de séries e filmes e seriados de TV como fazendo de conta que o feminismo já tinha atingido todas as suas conquistas e fazendo uma crítica muito contundente, dizendo, olha, não é porque não está mais na moda falar de feminismo e está na moda falar em gênero que as conquistas feministas já foram todas realizadas, né? Então existe uma crítica muito grande dentro dos feminismos da época à própria literatura de gênero, que é aí que eu digo que existe um conflito, mas para mim eu não vejo como conflito, eu vejo realmente como a ciência fazendo o que a ciência tem que fazer, que é questionar o que tinha sido produzido até então para introduzir novas perspectivas, né, para que o conhecimento seja cada vez mais direcionado, né, para um entendimento mais complexo e real dessa grande confusão que a gente chama de vida. No Brasil, nesse momento da terceira onda, muita coisa estava acontecendo. A gente estava passando aí pelo processo de redemocratização, né? Em 88 a gente, em tese, se traduz aí para uma democracia e, obviamente, as organizações de mulheres acabam tomando uma outra dimensão. Lá na segunda onda a gente já tinha falado na Sueli Carneiro, mas nesse momento é importante a gente falar também da Lélia Gonzagues, da Beatriz Nascimento, né, e da Jurema Werneck, que são grandes pensadoras do feminismo brasileiro e que estão criando aí a dimensão do ennegrecer o feminismo. Essas autoras estão falando que a perspectiva feminista brasileira ainda é muito pautada na perspectiva internacional e elas não estão erradas e tampouco isso é necessariamente ruim, porque os diálogos entre produções de mulheres ao redor do mundo, para mim, nunca parece ser um problema, muito antes pelo contrário, a gente consegue aprender muito mais, né, em interlocução com outras produtoras de conteúdo a partir dos dilemas que são pertinentes a elas, mas elas têm a dimensão de entender que não existe algo como um feminismo brasileiro. Então elas lançam aí uma série de frentes, né, como o Portal Gueledese, como os livros, tá, elas lançam essa noção do ennegrecer o feminismo. É muito importante ter essa dimensão dentro do feminismo brasileiro, porque, afinal de contas, o Brasil é um país de maioria negra, então é importante que o feminismo brasileiro corresponda aí à maioria da população e de quem está produzindo. No Brasil também houve uma autora chamada Eliette Safiotti, que escreveu muito bem sobre gênero, né, no momento em que gênero estava sendo produzido também nas academias internacionais. E a Safiotti fez uma previsão, que foi isso que eu falei para vocês. Ela falou, olha, ao falar em gênero, talvez a gente esqueça aí um pouco da perspectiva feminista e isso vai se tornar um problema lá na frente. A Eliette Safiotti, na verdade, antecipou uma treta grande do feminismo de terceira e quarta onda, que é esse momento que a gente está vivendo agora, que eu chamo de tsunami. Ela antecipou esse conflito que existia, assim, que é pensar, né, ao ampliar a narrativa para gênero, que continua sendo importante, a gente corre o risco de eclipsar as reivindicações específicas de mulheres. O trabalho que a gente está fazendo aqui agora, na Emancipa Mulher, e com esse curso e com essa aula que eu estou dando para vocês, é justamente um trabalho de tentar construir pontes entre essas epistemologias, porque nenhuma delas é mais ou menos importante do que a outra. O que a gente precisa, na verdade, é pensar de forma interseccional e contemplar aí, né, que diferentes demandas vão exigir diferentes estratégias e diferentes articulações e que está tudo bem a gente conversar umas com as outras e que está tudo bem também entrar em conflitos umas com as outras, porque
Feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente, a gente não é obrigada a concordar em tudo o tempo inteiro, e é importante a gente ter essa dimensão. Dentro da produção epistemológica nunca não teve conflito, dentro dos ativismos nunca não teve conflito, então a gente precisa entender também que essa produção constante, sendo que ela é feita por pessoas humanas, ela vai ser pontuada, né, ou sublinhada por uma série de conflitos, e tudo bem. Nós, né, esse curso chama Meninas na Ciência, a gente sabe, esse programa, na verdade, chama Meninas na Ciência, e a gente sabe muito bem que é assim que a ciência é feita, a partir do conhecimento trocado entre a gente e não a partir de um dogma, né, que tudo explica e tudo resolve. É muito importante que o feminismo tenha essa dimensão aí de adaptação ao discurso e ao conhecimento novo que surge, porque isso livra o feminismo de ser dogmático. Isso é super importante. Bom, falando em produção, né, da terceira onda, e na terceira onda vocês devem ter notado, a gente está focando bastante para essa aula numa produção bastante epistemológica, numa produção bastante formal dentro aí disso que a gente entende como academia. Vocês estão vendo aí na tela uma seleção de textos e livros e produções desse período que eu considero como sendo fundamentais para entender as transições aí entre a segunda e a terceira onda, né? Esses nomes que estão listados aqui, tem algumas imagens para acompanhar, vão ter produzido alguns dos textos mais importantes para essa virada linguística, né? Para a gente entender as questões do feminismo, não como apenas pertencendo a um binário de lutas por poder, de disputas por poder entre homens e mulheres, mas para explicar essas disputas, para explicar as origens dessas disputas e também para sofisticar e complexificar essa discussão a partir da perspectiva mais ampla de gênero e de interseccionalidade. A terceira onda no Brasil também foi marcada, como eu falei para vocês, por uma série de contribuições de mulheres falando sobre perspectivas de gênero e perspectivas de raça, e tem alguns marcos, eu acho que são importantes da gente colocar, porque transbordam um pouco a noção da produção acadêmica. Vou começar pela produção acadêmica. É em 1993 que surgem os Cadernos Pagu, que é um jornal científico, é o primeiro jornal científico totalmente dedicado à pesquisa feminista e de gênero no Brasil, que é vinculado à Unicamp, existe até hoje, e que tem assim um papel fundamental na produção brasileira, né, da terceira onda feminista, que tem essa pegada interseccional e de gênero. Existe uma outra coordenação que eu acho que é muito importante da gente salientar nesse momento. A gente falou, né, do enegrecer o feminismo, dessa proposta aí da Lélia Gonzalez, da Luísa Bairros, da Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, e todo esse corpo aí de ativistas feministas e produtoras de conteúdo e produtoras de episteme feminista, do enegrecimento do feminismo desse momento da história, é importante a gente pensar também nas articulações políticas que essas mulheres fizeram, porque elas não apenas produziram teoria, elas efetivamente criaram estratégias, né, de criação de políticas públicas que nos forneceram coisas como, por exemplo, as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs, né, que foi uma conquista das mulheres aí de políticas públicas, dos conselhos estaduais organizados por mulheres negras, que fizeram transformações imensas na sociedade brasileira, não só com as DEAMs, mas também com a noção do SUS, né, com uma articulação de como o SUS deveria existir, que foi isso, a história apaga da gente, né, que foi escrita, cuja estratégia foi produzida sobretudo e sobremaneira pelas mulheres negras organizadas no movimento negro unificado e nos movimentos feministas negros brasileiros. Então é muito importante a gente ter essa dimensão não somente da produção teórica, que foi uma grande colaboração dessas mulheres, mas esses resultados efetivos na formulação e implementação de políticas públicas que realmente transformaram as vidas das mulheres brasileiras. Bom, então, para dar uma sumarizada na terceira onda, né? A gente viu que a terceira onda, ela é, na verdade, bem mais próxima da segunda do que a segunda foi da primeira, o que qualifica aquele ponto que eu já fiz desde o comecinho da aula, que essa ideia de onda é meio colonizadora do nosso movimento, porque a gente nunca para de produzir. Mas a terceira onda é bastante marcada, tanto no Brasil quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, por essa virada linguística, né? Por essa virada aí de pensar a respeito da questão do machismo e do sexismo e da misoginia como não sendo pertencente apenas à questão dos homens e das mulheres e amplificar esse binário de gênero, romper esse binário de gênero, na verdade, para incluir aí uma série de outras dimensões
que são tocadas por questões de gênero, de mulheres trans, de pessoas intersex, e né, da sexualidade, da população LGBT, tudo isso vai se formando aí num corpo teórico que talvez não seja exatamente o mesmo, mas que dialoga com muita coerência um com o outro, e também essa perspectiva interseccional de pensar a respeito justamente disso, né, das múltiplas opressões que atravessam as pessoas e que vão modificar a forma como a gente produz questões como políticas públicas, certo? A gente vai lembrando que a interseccionalidade, conforme a Kimberly Crenshaw, está situada no sistema judiciário americano e que o feminismo negro brasileiro foi muito responsável por uma série pela constituição de uma série de mecanismos e dispositivos do Estado Democrático de Direito que garantem direito para as mulheres, para muito além da manifestação ativa na rua, que era a maneira típica de se fazer trabalho feminista durante a segunda onda e durante a primeira onda também, sobretudo com as sufragistas. Então a terceira onda ela marca um avanço muito grande, né, das nossas pautas em termos linguísticos e em termos também de mão na massa, vamos estar dentro da institucionalidade e operar, né, no ativismo cupim, como disse a Florence Kennedy. Mas, claro, essa aula falava da primeira, da segunda e da terceira onda. A gente está vivendo nesse momento o que alguns estão chamando de quarta onda, o que eu pessoalmente chamo de tsunami, que é esse aumento exponencial do conhecimento feminista que foi muito, muito beneficiado, até certo ponto, pela expansão nos meios de produção de comunicação. O que eu quero dizer com isso? A internet, né? Os blogs, as redes sociais, efetivamente possibilitaram que todo mundo virasse uma mídia, né? Que toda pessoa tivesse pelo menos um canal de comunicação, um veículo de comunicação, e é muito notório. A gente ainda está no olho desse furacão, mas é muito notório que a expansão do entendimento do que significa feminismo e gênero está bastante atrelada a essa expansão aí das tecnologias de comunicação e de informação digital. Para vocês terem uma ideia, em 2010, quando eu comecei o meu mestrado, que não é nem tanto tempo atrás, muita gente ainda me perguntava, quando eu dizia que estudava gênero, mas é gênero musical ou gênero literário? E hoje em dia ninguém me pergunta mais isso, hoje em dia todo mundo entende o que é gênero. Então, a gente está vendo aí, né, que a amplificação, né, a possibilidade de cada mulher virar uma mídia acabou criando aí um efeito muito grande de exponencializar a comunicação sobre toda essa teoria, todo esse ativismo e todas essas histórias que eu estava contando para vocês até agora, para que a gente alcance aí uma massa crítica de gente interessada e disposta a fazer as lutas pelos direitos das mulheres. E eu acredito piamente que esse tsunami chegou para ficar, que não tem volta e esse curso, na verdade, não deixa de ser uma manifestação disso, né? Eu ter sido convidada para participar desse curso, a existência desse curso, o nome desse curso, Feminismo, uma verdade inconveniente, o fato de que o programa Meninas na Ciência está criando essa dimensão interdisciplinar, chamando mulheres como eu, para fazer essa construção coletiva, na verdade é prova de que que realmente não tem mais quarta onda, de que esse é um tsunami e que se cada uma de nós trabalhar como elo de uma corrente mais forte aí, de produção e de reprodução, né, de propagação desse conhecimento que ora é científico, ora é dos saberes populares, ora vem da música, ora vem da produção midiática, mas que efetivamente está sendo construído, cada vez sendo mais construído por mulheres e para mulheres, eu acredito que se a gente continuar trabalhando com muita força nesse momento, a gente realmente pode transformar isso que foi tratado de onda até agora num oceano aí de equidade, no qual as mulheres são consideradas, né, como o feminismo sempre disse, radicalmente humanas, radicalmente gente. Então, fico muito feliz, obrigada mais uma vez ao Departamento de Física da URGS por ter me convidado para fazer esse curso, ao Programa Meninas na Ciência pelo trabalho incrível que está fazendo e a vocês que estão aí assistindo essa aula. Eu espero que os conhecimentos compartilhados aqui encontrem vazão em todas as conversas, em todos os estudos, em todas as aulas que vocês vão dar daqui para frente. As mulheres na ciência têm sido absolutamente pioneiras numa série de avanços aí para o bem-estar das mulheres na sociedade. Eu fico muito feliz de dividir, não é nem passar, mas de dividir esse bastão com vocês. Arrasem, gurias, e continuaremos juntas sendo feministas e trabalhando para que a ordem de gênero seja uma ordem muito mais equânime do que a gente tem nesse momento. Obrigada.